Bom, pessoal, chegamos agora na reta final agora do vestido. Ele tá todo montado aqui a parte de cima. Coloquei aqui já a minha manguinha, a manguinha japonesa, alguns chamam de outro nome, curtinha aqui. O tecido, o vestido principal só falta fazer aqui o acabamento do forro, como eu expliquei. E aqui eu costurei, então, todo o forro. Já coloquei aqui a parte da saia, tá? Como o vestido principal, só que ele está, claro, aberto aqui nas costas, aqui, porque o zíper está na parte do tecido principal. Então, aqui é como se eu tivesse costurado um outro vestido, ó. Que aqui é o tecido do forro, certo? Agora, eu vou encaixar o meu vestido, o forro, no tecido principal pelo decote. Então, vou abrir aqui o zíper e vou encaixar direito com direito. Vou pegar aqui, colocar o tecido principal por baixo e o forro aqui por cima, encaixando direito com direito. E agora eu vou encaixar ombro com ombro. Começa aqui encaixando, né? Ombro com ombro. Vou encaixar aqui as costuras. Aqui o forro passa aqui por cima do zíper, ó, eu deixo o zíper aberto, porque eu tinha deixado uma margem maior aqui no zíper. Vou passar aqui em toda a volta. Encaixando aqui decote com decote. Encaixando aqui direito com direito. Encaixando aqui decote com decote, bem certinho, porque eu tô usando algodão e o tecido do algodão é mais seco que o tecido aqui do meu vestido. Encaixei. O que eu vou tomando cuidado aqui é com as margens, né, de costura. Elas têm que ficar bem contradinhas, ó, e viradas para o mesmo lado. Para que isso facilite aqui na hora de passar a costura. Então, as margens, né, tanto do forro quanto do tecido principal, tem que estar viradas para o mesmo lado. Uma bem em cima da outra, né? Pra costura ficar bem bonita. Encaixei aqui, alfinetei.
o tecido principal no forro direito com direito, pelo decote apenas, tá? E agora eu vou pra máquina de costura. Agora que vou fazer a costura, dando 1 centímetro de margem, que foi o que eu tinha dado desde sempre, né? Aqui no meu acabamento. No decote, né? Eu dei 1 centímetro. Cuidando assim que sempre nos cantinhos, né, a gente faça eles bem certinhos. Pra costura aqui do acabamento ficar bem bonito depois que a gente virar. Cuidado para que as margens vão ficando sempre pro mesmo lado. Aqui. Uma leve preguinha, chega aqui no decote. Confira aqui o final do zíper. Se ficou da mesma altura nos dois lados. Esse finalzinho aqui do zíper tá meio estranho. Ó, esse aqui ficou um pouquinho mais alto. E esse aqui ficou mais baixo. Então, eu vou passar a costurinha aqui um pouco mais pra cima, pra ficar na mesma altura. Do zíper. Já pra garantir que o acabamento no final ali fique mais bonito. Vou voltar aqui. Um retrocesso. Desmanchar esse comecinho aqui pra ele ficar na mesma altura. Primeiro detalhe a ser observado, né? Ó, agora sim, ó. Então, o mesmo espacinho aqui. O mesmo espacinho aqui, certo? Certo. Agora eu vou conferir como que ficou o encontro aqui do
como é um decote quadrado, como que ficou aqui os cantos, ó. Aqui não encontrou muito bem. Ó, aqui encontrou, canto com canto. Aqui encontrou, canto com canto, bem certinho. Aqui, certinho também, ombro com ombro. E aqui, canto com canto. Só aquele primeiro comecinho ali que não encontrou canto com canto. Agora, o que a gente tem que fazer? Os famosos piques na margem interna. Porque se a gente não faz os piques, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a gente não vai conseguir dobrar o nosso decote, ó, tá vendo? Ele vai ficar assim estranho. Então, a gente precisa fazer os piques na parte interna pra gente conseguir realmente virar a parte do forro e ele ficar bem certinho. Então, agora eu vou fazer aqui todos os piques na costura, principalmente bem nos cantos, assim, a gente precisa, pra garantir que ele fique bem certinho, ó. Então, aqui tá vendo que a costura, ela é quadradinha. Então, eu preciso fazer um pique bem assim de V, indo em direção ao cantinho. Senão o tecido não vai conseguir abrir o suficiente. Então, eu tenho que fazer um pique assim. Ó, exatamente assim. Bem onde o tecido vai ter que abrir, pra quando eu conseguir, o tecido ele realmente vá pro lugar certo, ó. Ele consegue abrir, ele fazer aquele cantinho ali, tá? Então, eu tenho que fazer um cortezinho quase rente, tá? Tem que tomar cuidado, lógico, mas é um cortezinho bem rente mesmo. Aqui eu vou dar alguns piques. Como ele é quadradinho, né? Não tem necessidade de tantos piques em volta do decote, mas os piques mais importantes são esses aqui que eu falei. Quando tem o cortezinho de quadradinho, esse pique tem que ir quase até lá no final, pra ele conseguir abrir mesmo o tecido. Muito cuidado nessa hora, mas o piquezinho tem que ser fundo mesmo. É assim mesmo. É necessário. Chegando aqui. Ó, mais um pique lá, bem no canto. Se a gente não fazer esses piques da maneira certa, eu não vou conseguir sentar aqui o meu decote, tá? Fiz os piques. Agora, eu vou como que abrir aqui, direito com direito, e vou passar aquele pesponto só na parte aqui do tecido do forro, deixando toda a margem aqui de costura interna para o lado do forro. Vou fazer esse processo agora. Então, esse pesponto vai ser apenas para o lado do forro. Deixando a margem interna para o lado do forro. Muito cuidado aqui com os cantinhos, novamente.
Passei aqui o pesponto para o lado aqui do tecido do forro. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui o meu decote. Vou ajeitar aqui. Ó. E agora, eu vou lá no ferro de passar e vou fazer aqui o acabamento. Vou passar, ó, vendo? Aqui, vocês estão vendo que eu vou ter que dar mais um piquezinho, ó, pra ele sentar bem. Aqui. Tem que abrir aqui esse piquezinho, bem aqui no decote, ó, pra não formar essa preguinha. Desse outro lado aqui parece que foi suficiente, ó. Esse ladinho aqui não ficou. E aí, vou conferindo, vou passando no ferro. Vou conferindo se necessário, dou mais uns piquezinhos, ó. Aqui, tá vendo que não tá sendo suficiente pro meu decote ficar sentadinho. Então, eu vou dar mais uns piques e vou passar no ferro. Passei aqui o decote, deu tudo certo. Já tá bem passadinho. Agora, eu vou embutir o forro na cava e no zíper pra terminar, então, o vestido. Primeira coisa, eu vou virar aqui o meu vestido pro lado do avesso. Vou tirar aqui um pouco de linha. Vou virar aqui o meu vestido pro lado do avesso, tá certo? Então, aqui tá o direito do forro e aqui tá a minha manguinha. Agora, eu vou embutir aqui na cava o forro. Como que eu faço isso? Então, eu venho com a minha mão aqui entre o forro e o tecido principal. E eu vou pegar a bordinha aqui da margem de costura do ombro e vou pegar o direito aqui do meu forrinho. Vou virar aqui a pontinha do meu ombro, direito com direito. E agora eu vou puxar, ó, vou virar e vou puxar. Como se eu fosse deixar aqui essa margem, direito com direito. Agora, eu vou ajeitar aqui. E agora, eu costuro da margem do ombro pra baixo. Então, ó, peguei aqui a margem, da margem do ombro até a cava, da margem do ombro até a cava frente. Depois, até a cava costas, mas sempre do ombro até a cava. A gente não consegue fazer essa sequência invertida, tá? Ó, então, juntei aqui, margem com margem pelo ombro, direito com direito. E agora, eu vou costurar. Vou dar um retrocesso. E vou encaixar a minha margem do ombro até aqui a cava. Cuidando aqui pra não dobrar o tecido de fora. Aqui eu tenho a manguinha e tenho o babadinho. Margem com margem. Até aqui a cava.
Vou abrindo aqui a minha cava e vou juntando a outra lateral. Aqui não sei porquê, vou ter que dar uma soltadinha